Olá para você que está acompanhando a nossa programação aqui da Rede Alesp. A gente começa mais uma edição do Cultura e Saber, direto aqui da cidade de Ribeirão Preto, onde a gente tem a grata satisfação de estar aqui nessa região, que é uma região muito rica, não só quando a gente fala na agropecuária, mas rica de muita cultura, bons escritores, autores, ilustradores. E a gente vai bater um papo com uma grande escritora renomada aqui da região, onde nós estamos num lugar muito bonito, que é essa biblioteca, né, onde tem esses vitrais. A gente vai falar ao longo do nosso programa. Fica ligado que o Cultura Saber só está começando com hoje Marisisté Souza, que vai falar dos poemas, do seu livro. Muito obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Ranieri, é um prazer estar aqui no Cultura e Saber. Como você disse, na biblioteca, posso sim a Junqueira, né, uma casa maravilhosa, né, que recebe uma das referências do Brasil, é essa biblioteca, o movimento que ela tem, quanto que ela recebe vários leitores. E a gente sente o cheiro do fomento da cultura, Sim. né, quando a gente pisa aqui. Ribeirão Preto tem se destacado cada vez mais, né? Enquanto tantos falam que o brasileiro não lê, essa biblioteca é prova viva, né, de que a leitura se faz presente no dia a dia, de terça a domingo, né, que ela funciona. E é gostoso ver isso. A hora que eu entrei, eu fiquei olhando alguns senhores nos jornais, né, eu falei, nossa, isso me faz sentir viva, né? É gostoso ver isso, é gostoso ver as coisas que acontecem aqui, né? E não só aqui, mas por toda Ribeirão Preto. Agora, eu tenho certeza que a sua história como professora e escritora se confunde, né? Quem que veio primeiro? Qual que é a paixão te acendeu ali primeiro? Para escrever, a professora para dar aula? Olha, eu acredito que desde a infância, né? Minha irmã me trazia muitos livros, gibis, histórias em quadrinhos, e nós tínhamos aquela sede antigamente de escrever cartas. Né? Antigamente as pessoas se comunicavam por cartas. E eu acho que isso me despertou interesse na leitura. Né? Eu sempre gostei do português, mas eu fiquei 17 anos sem estudar, e só voltei a estudar aos 31 anos, né? Eu era uma diarista. E na escola, eu acho que o professor também tem essa função, né, de despertar no seu aluno a leitura, a vontade de ler. E foi por meio de uma redação na escola que eu me destaquei. Eu ia para casa chorando cada vez que alguém batia palmas nos meus textos, né? E eu ficava, mas essa simples moça, né, que trabalha de diarista. E aí eu ia para casa e ficava assim, perdida, mas com o tempo os estudos me ajudaram muito, né? Eu comecei a escrever, participar de concursos, né? E veio o convite para estar num lugar que era a Casa da Cultura, e nesse lugar eu conheci várias pessoas. Uma delas me recomendou a Casa do Poeta e do Escritor de Ribeirão Preto, e essa pessoa que me recomendou, anos mais tarde, eu percebi que ele era familiar. Era um professor, né, se não me engano, era de uma contabilidade, porque eu comecei o curso de contabilidade, e ele me recomendou. E hoje é um grande amigo, Que legal. né, um grande amigo, eu posso falar que é um padrinho, que ele que me levou para a Casa do Poeta. Nesse evento eu conheci o capitão Fabelino, que era o Tinel Fabelino de Souza, que era um militar. A casa foi fundada por militares, 2 militares e um professor. E nesse meio eu comecei a ver a sede de escrever. A escola ajudou, e como em Ribeirão Preto nós estávamos em 2001, quando um jovem, na primeira feira do livro de Ribeirão Preto, era aqui ao lado, frente ao Pinguim, e era como se fosse uma barraca enorme. E um jovem me recomendou voltar aos estudos. Ele falou para mim assim: você, com tudo isso te acontecendo, você não vai fazer uma faculdade? E eu já tinha terminado o ensino médio. Antes da faculdade, eu consegui lançar meu livro, meu primeiro livro, e no Para o Criador, Vestida para a Humanidade. Eu não sei o nome desse jovem, mas eu nunca o esqueci, né? Ele foi primordial para o meu desenvolvimento, porque eu fui para a faculdade, estudei um ano fora, depois eu parei meio ano, que eu não dei conta. Uma professora me ajudou aqui em Ribeirão a retornar aos estudos, pagou a minha faculdade, assim, 2 meses, com um grupo de amigos. E se ajudar. Então, toda a minha história se fez, e quando eu acabei, foi assim, anos de dificuldade, mas eu me recordo que quando eu terminei, eu já tinha meu talão de cheque, e eu já podia terminar
a pagar a minha faculdade, porque com o trabalho, eu já não era mais a diarista, eu passei a fazer estágio numa base comunitária aqui em Ribeirão, e depois eu fui convidada eu tinha feito uma entrevista e nunca me chamaram, na FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Preso. E aí eu fui doar livros, alguém me convidou, o moço foi a Mares da Cultura, e aí já tinha pego o nome, né? Que nós fizemos uma oficina na Casa da Cultura, grandes empresas da literatura, e era alguém que me conhecia. Aí eu contei, falei, eu sou a próxima a ser chamada, mas nunca me chamaram. Vou ter uma vaga aqui, quer vir? E é um bordão que eu sempre falava para minhas alunas, se você não vai pela vontade, você vai pela necessidade. E eu fui trabalhar num presídio por 2 anos, fiz meu estágio lá, e também fiz meu nome, né? Saindo do trabalho da penitenciária feminina, eu corria para fazer aulas de leitura numa escola estadual e foi progredindo, né? A escola, um dia eu vi um projeto muito lindo e eu falei, meu Deus, eu preciso de um trabalho, um salário melhor. E aí eu apresentei um projeto numa escola nos últimos minutos. Daí, uma semana, a diretora me chamou e eu coloquei meu currículo, porque nesse caminho, esses dias eu fiquei lembrando, falei, nossa, quando tive uma foto com o Gilberto Gil, enquanto ele era ministro da Cultura, e eu não, eu recebi o convite para estar lá, né, nesse evento em São Paulo. E eu não tinha como ir. E eu lembrei que eu estava lembrando esses dias, nossa, a minha direção da parte educacional falou: não, você vai, nós vamos pagar a sua passagem. E eu fui e comecei a ter sabor de estar em outros lugares, né, como fóruns de leitura, né, eventos assim que atingiam o Brasil todo. E conhecimento, conhecendo as pessoas. E a leitura se fez presente na minha vida. E nesse caminho, né, bem antes, eu já comecei a escrever, né, desde a escola. E as pessoas falam, mas você tem que publicar um livro, né? Eu falei, como? Aí uma moça falou, daqui, tá tudo no caderno, uma moça que hoje reside em Cravinhos, uma artista plástica, eu vou passar no computador. Ela passou no computador, depois eu a convidei para desenhar as ilustrações do meu livro. Havia um jovem que eu via, ele ilustrava, né? Eu queria um desenho, determinado desenho, e ele falei para ele, você tem como você desenhar para mim? E ele desenhou a minha capa, meu gosto, e falei, preciso de um patrocínio. E nesse caminho eu fui fazendo cursos, né? E um dia lá no Parque Ribeirão pagar, aconteceu isso da professora me ajudar, e eu me formei, né? Quando eu me formei, eu já tinha um livro publicado. Foi um sucesso meu Qual que é a sua lançamento. formação? A minha formação é letras, né? Quando eu me formei, o livro O Nua para o Criador, Vestida para a Humanidade, ele teve assim, vamos falar 2001, eu vendi 100 livros numa noite e eu não conseguia autografar. Eu cheguei no Sesc em Ribeirão Preto, que foi o lugar que meus patrocinadores, eu falei que eu queria o Sesc. Por que o Sesc? Porque o Sesc é um lugar onde todos da sociedade se encontram, seja rico ou seja pobre. E aí eu comecei a ter patrocinadores. Quem Legal. patrocinou o livro, quem patrocinou o sindicato, meu marido era servidor municipal, o sindicato patrocinou meu coquetel. Aí, de repente, o SESC falou: não, nós temos que fazer um banner com o nome de todas essas pessoas, desde a floricultura. Eu ganhei o Dia de Princesa na Câmara Municipal. Eu comecei a ter contatos, assim, que eu costumo dizer que a vida me levou até essas Legal. pessoas, né, até a Câmara. E não foi vereadores, foram assessoras de vereadores, e juntamente com o vereador, lógico, né? Tudo isso foi acontecendo. Então, acho que foi um conjunto, desde a aluna, né, que se viu. Eu acho que a formação leitora veio lá no início com a minha irmã Ivete Maria, a leitora, esse jovem que foi um incentivo na minha vida, Casa do Poeta, de escritor de Ribeirão Preto, que ela tem esse padrão de incentivar as pessoas, né? Muitos já se foram, mas deixaram um legado maravilhoso. E eu costumo dizer que eu fui preparada para ser presidente da Casa do Poeta, pelo capitão Fabelino, né? E as coisas vão se acontecendo, e no meu lançamento eu entrei de braços dados com um militar, que não era de Ribeirão, hoje ele reside em Belo Horizonte. E assim, foi maravilhoso que ele e a família. E estava um silêncio tão grande no meu lançamento, porque o SESC esqueceu e marcou uma festa junina no mesmo dia do meu lançamento. Então, assim, eu chorava, meu patrocinador falava: vamos para outro lugar. Eu falei, eu quero o SESC. Eu quero o SESC, porque ali uma pessoa pode ir de ônibus, pode. E aí
eu deixei na mesa do diretor 2 convites, um convite feito pelo Sesc e um convite pelo meu patrocinador. A hora que ele soube, né, como ela tem patrocinadores, não, vamos acrescentar mais coisas. E chegaram tantas flores para mim, desde as 5 da manhã, foi um dia muito lindo. É um dia para jamais ser esquecido. Eu costumo dizer que eu, Sócrates e o Galeno Amorim, que já foi presidente da biblioteca, que tivemos um público naquele dia. Hoje eu vejo assim, muita gente crescendo. Eu estive no lançamento agora na região com 150 pessoas num feriado. Né? Então, isso, assim, a gente vê como que as mudanças vão acontecendo e aquele dia foi glorioso para mim, marcou muito a minha vida, né. Eu fui diretora, depois relações sociais, relações públicas, diretora social, até me chegar à presidência, e onde eu estou há 16 anos, né. Eu falo que o pessoal está na hora de eu sair e dar lugar para outros. Mas nesse caminho, a leitura se pregou em minha vida. Eu fui trabalhar nessa escola, como a primeira sala de leitura de Ribeirão Preto, que era na Legal. escola Diva Tarlá, e na região serrana também era a primeira. E as coisas foram acontecendo, levando autores para a escola, para que os jovens pudessem ter o contato com o livro. Então, assim, tem amigos meus que falam assim: se você precisa escrever uma biografia, autobiografia, né? Porque tudo acontecia a partir de que você chegar, um autor chegava na escola, a primeira autora chegou na escola com uma faixa, minha diretora mandou fazer uma faixa para receber ela, a Nelly Cirino de Mello. E aí nós fazíamos coisas de levar o aluno até o refeitório e colocar 100 alunos e o autor não falava, ele ouvia, porque ele ouvia violino, alguém cantando, os alunos tudo fazendo cartazes das suas obras, dos seus poemas, as leituras dos seus trabalhos. Né? Eu tinha uma, não só de Ribeirão, mas eu tive a oportunidade da FIL, que é a Feira Internacional do Livro, trazer um livro que eu escolhi, uma autora que eu escolhi, Laura Conrado, e eu pude trabalhar o livro dessa autora eu com a escola toda. Que legal. Né? E fui mediadora de vários autores, né? Como o gramático Bechara, que faleceu agora. Senti muito a morte desse homem, porque eu fui madrinha dele. A madrinha da feira, antigamente, ela buscava a pessoa no aeroporto. E aí você trazia até o hotel, mostrava a cidade para ele. Isso, gente, eu não dirijo. Eu compartilhei isso com vários autores. E Evanildo Bechara, ele, com a esposa, ele pediu para tomar um café da manhã comigo e ele me disse: Você tem luz própria, não desanime. E as coisas foram acontecendo, como Carpinejar, né, que fui mediadora dele na feira. No caso da Laura, houve uma autora que faltou e a feira pediu para mediá-la 2 vezes. Eu a mediei para 2.400 pessoas e depois a levei para a escola e ela disse assim: todos já sabem, conhecem meu livro, né, sabiam detalhes. Ela falou: Maris, acho que eu vou te levar pelo Brasil comigo, porque você divulga com prazer, você fala com prazer. Mas isso é mostrar ao aluno o poder do livro, o poder da leitura. Hoje eu vejo jovens escrevendo, né? E não só jovens críticos, né? Os meninos do Islã em praça pública, fazendo, Legal. não só na periferia, mas no centro da cidade, trazendo a sua voz para serem ouvidos à sua maneira. Isso sim, tudo é história na minha vida, né? Há Que legal. coisas assim, há momentos que eu falo, nossa, eu passei por isso, aconteceu isso, esses meninos, e hoje eu vejo jovens que são psicólogas, né? Arquitetas, Que né? bacana. Ver a formação desses jovens, uma agora que está em medicina, que é da nova escola que eu estou, ver também a oportunidade que esses jovens estão tendo com o Provão Paulista, né? De prestarem uma prova e conseguirem ir para uma faculdade. Você está vendo aí, né? Muita história quando a gente Muito. traz, né, toda a vida de luta da Maris Esther. Quando a gente volta lá para o início de tudo, você teve acesso, né? Você vem de uma vida como diarista, referência ali com a sua irmã, mas da infância, você tinha acesso aos livros? Como que era essa relação? Tá. Se você sabe, eu tive acesso com os livros, mas por meio da Ivete Maria mesmo, que trazia livros para casa. Minha mãe tinha 5 filhos, né, mais 7 filhos do novo casamento. Minha vida assim, foi uma vida conturbada, mas os bons momentos com os livros, né, como aquelas histórias de fábulas, né, que os irmãos são transformados em corvos, né, Hans Christian.
Assim, esse contato com o livro, eu acredito que foi fundamental para ser quem eu sou hoje, entendeu? Desde a infância, a partir de que ela trazia livros, e mesmo no ensino médio hoje, eu vejo jovens procurando livros de fábulas, você acredita? Levando para o irmãozinho, né? Gente, a leitura se faz presente numa escola, sabe? Ela se faz presente. Vendo o irmão levar o livro até seu outro irmão, eles lendo, mesmo se destacando na leitura. Eu acredito que se não fosse esse caminho que eu tive de ter o livro nas mãos, folhear um livro, né? Isso foi muito importante para mim, porque eu não seria, mesmo passado 17 anos sem estudar, né? A leitura voltou, quando eu voltei para a escola e comecei a escrever, tive a oportunidade de pegar livros, né? Eu lembro o passado, né? Aquele contato com o livro, para mim, é fundamental. A minha casa é envolta de livros, né? Então está sempre lotada de livros e tudo mais. Meus filhos falaram, mãe, dá para o quê? Eu falei, não, eu empresto, né? Mas eu acho que é fundamental. A formação do leitor se faz desde criança. Esses dias eu estava numa sala, numa secretaria, e aí a menina, não sei o que que surgiu o assunto, e que ela falou, ela ainda tem 4 anos, ela ainda não lê. Eu falei, vou achar alguma coisa lá na biblioteca para ela ler. Aí eu lá peguei o livro da Frozen. E daí, a hora que ela pegou o livro, eu jamais vou esquecer, os olhos dela brilharam, mesmo ela tendo 4 anos, né? Outro dia entrou uma mãe, uma professora, com a filha lá na biblioteca, e aí nós começamos a conversar, e ela queria o livro A Odisseia, de Homero. E aí nós fomos procurando várias versões, né? Aí a mãe dela falou, mas ela que te pediu esse livro? Eu falei, ela que pediu esse livro. E aí, de um, a gente fez uma lista, né? Falou, olha, que você acabar de ler esse e tal. Aí eu apresentei a Odisseia para ela em cordel. Falei, olha, é Legal. mais fácil para você ler, né? Tem várias versões, você escolhe. O de cordel eu estou te dando de presente, porque nós temos muito, né? E ela levou para casa, assim, a mãe estava radiante de ver. Tá? Assim, então, eu estava também em Santo Antônio da Alegria, num evento familiar, e a hora que o pai foi embora, eu virei para ele e falei, Eduardo, a sua filha tem 14 anos, mas ela já está à frente, já está lendo livros de ensino médio, esses livros que ela já leu, caem em vestibular. O pai, a senhora, ele me olhou e ele falou, obrigado, Maris, muito obrigada, sabe? E ver isso, ver os jovens tendo contato com o livro, com a leitura. Muitos jovens estão escrevendo pelo celular, né? Então, às vezes, eles não têm o escrito ali, mas está no celular. E a hora que eles colocam aquilo para fora ou leem os seus escritos, a gente se encanta, né? Então, a tecnologia também se faz presente. Bom, vamos falar Nua Para para o o Criador, Criador. Vestida para a Humanidade. Como que você chegou nessa obra? Nessa obra, né, eram escritos da madrugada, devia ser esse o nome, ou profundo, né, que era um dos nomes, né? Era o momento que eu tinha para escrever, né? Então, assim, tudo que eu escrevia foi como eu contei, a moça foi lá, pegou, passou no computador. Mas escrever durante a madrugada, ou ver a sua vizinha, que é enfermeira, chegando do trabalho, e você queria ler um livro, um texto seu, e aí a gente sentava na sarjeta, e eu lia para minha vizinha. Isso acontecia com várias vizinhas, né? E todo mundo falava que eu devia publicar. Consegui tudo isso, mas a escrita, eu costumo dizer que, acho que vai ser o nome do meu próximo livro, Válvula de Escape, né? Porque a escrita para mim é isso, uma válvula de escape. Eu precisava escrever, colocar para fora. Uma mãe de 3 filhos, trabalhando o dia inteiro, saía correndo do trabalho, vinha para fazer o colegial, né, supletivo. Acontecia muita coisa, mas a escrita precisava ganhar voz, né? E foi isso que aconteceu com o Nua para o Criador. Muitos textos foram feitos para pessoas mesmo que faziam parte do meu cotidiano, né? Eu acho que isso era muito importante. Havia textos que eu tinha vergonha de ler porque eram românticos, né? E eu lembro que um rapaz na Praça 15, que é a praça principal aqui da cidade, da Catedral, tinha uma feirinha de artesanato, e o Ivan me disse um dia: o que você escreve já não mais te pertence, pertence ao teu público. Então não tenha vergonha de escrever. E aí isso me incentivou muito. Mesmo quando eu lancei o livro,
E tinha 6 horas da manhã, eu já estava de pé, todo mundo mandando mensagens, quem não foi, virou notícia, né, na cidade. As meninas, né, eu não tive mais receio de publicar naquela época. Foi assim, alguém disse, uma ousadia. Para mim foi uma ousadia, né, porque havia um poema que dizia assim: eu queria dizer que te amo, te quero, as palavras já não saem. E aí eu ficava assim, meu Deus, o que que vão pensar? Mas tem meninas hoje que, ao ler um poema chamado Menina, elas falam: Mari, você precisa publicar esse livro de novo, porque muitos não tiveram acesso ao meu livro, né? Eu me identifico com os seus poemas, né? Eu fui convidada para ir em faculdades, né, para falar com os jovens e tudo mais. Não pergunte-me por que choro, sou poeta, viajando na escrita, protagonizando a vida. E aí os jovens, assim, era uma coisa que eu não tenho explicação. E o Nua para o Criador ele ganhou vida. Era uma Maris, hoje eu tenho 60 anos, que saía pelas ruas de Ribeirão Preto. Havia na Praça 15, ao lado na Tibiriçá, havia uma livraria de nome aqui em cidade, que era a Livraria para Ler. E a Marilene Barachini, que era a dona, né, ela me convidou, tinha aqui, tinha no shopping. E eu fiz marcadores de páginas para distribuir para as pessoas. Todo mundo queria os marcadores com os poemas, né? E isso aconteceu aqui, aconteceu no shopping, em Ribeirão Preto. E é quando você acredita no seu trabalho. Então você vai à luta. Eu vejo isso em vários autores, né? As jovens lançando livro e me ensinando coisas, né? Com editoras hoje, que se você conseguir vender seus 50 livros, ela publica seu livro sem custo algum, né? Então, a hora que eu vejo jovens, eu tenho um jovem em Ribeirão, que é o Davi Ferreira, se não me engano, Rodrigues, ele lançou um livro e agora está fazendo uma faculdade de software, não na ERP, uma faculdade nova. A hora que eu levei para a escola, para os jovens, ele conseguiu prender a atenção de todos. E naquele menino de 18 anos, eu vi um homem maduro, com muita coisa para ser escrita. Né? Nós temos escritores, o ano passado nós chamamos um escritor de 14 livros, e ele foi o escritor homenageado da feira, que muito nos ensina quando você lê, né? Não é uma linguagem fácil, mas é uma linguagem rica em conhecimento, né? Então isso permite, eu luto muito pela bandeira dos autores locais, Uhum. porque eu acho que é muito importante que nós possamos, né? Não é só o meu livro, é o livro de toda a cidade de Ribeirão Preto. O meu livro, eu até fiquei pensando hoje, falei, nossa, ele precisa ser editado de novo. Como eu fui matéria para uma revista feminina, e eu falei que eu ia publicar um livro chamado Cartas para Samuel, que é o meu neto que nasceu, ele chama Samuel, mas o livro é um livro romântico, né? E aí eu acho que eu me envolvo em tantas coisas, né, que a pessoa fala, você não lembra de você, sem publicar seus livros e tudo mais. E eu fico tão feliz quando eu vejo livros de pessoas assim ao meu lado, que estão lutando pelo seu trabalho, né, querem que a sua escrita ganhe vida, ganhe viagem. E no meu caso, eu tenho uma passagem de agora, né? Que às vezes eu estou aqui e me vejo lá na Austrália, passeando por lugares que eu nunca conheci, né? Mas que minha mente me leva até lá. Palavras começaram. Quando eu comecei no Para o Criador, eu lembro que no meu trabalho eu usei a palavra cogito, né? E uma das moças que eu trabalhava, ela é dentista, foi esposa de Sócrates. E ela falava assim: você não está mais usando o nosso vocabulário cotidiano, você está diferente, alguma coisa mudou em você. E todos dizem isso para mim: você não parece ter a sua idade, né? Mas eu sempre digo: isso foram os estudos, né? Voltar aos estudos, recomeçar, me deu vida. Estar com o mundo do livro, com os escritores da minha cidade, estar em exposições ligado a pessoas da cultura, isso modificou. E o Nó para o Criador ganhou vida a partir de que amigos também queriam ver esse livro publicado. Né? Você precisa. Um radialista falou: você vai publicar esse livro, porque com a sua determinação você vai publicar. Hoje eu Legal. posso até publicar um livro, ver um patrocinador, e eu preciso dizer para mim mesma que eu tenho que ter um tempo para mim, que eu acho que isso é importante. Eu queria que você lesse alguma coisa aqui pra Ai, meu gente. Deus, tá, deixa eu ver aqui. Que Você é essa, suspeita, né? ai, Porque eu imagino que essa seja
algo muito especial para você? Eu vou ler esse, porque eu acho que ele tem tudo, é um texto. Liberdade para o poeta. Bom dia. Como vai o senhor e a senhora? Como tem passado? Um sorriso, uma respiração profunda, sentindo o prazer de uma manhã que se inicia. Bom dia, senhor Sol. Como está? Como está linda esta manhã? Percorro o caminho, observo as pessoas, o verde, o céu azul tão celeste, após uma noite de chuva intensa. Grita alguém no interior. Deixem o poeta livre, não cortem suas asas, por favor. Não trancafiem sua prisão. Deixem-no borrifar na tela o sentimento vida. Deixem a lira, por favor, brotar. Não quer do nobre senhor ou da singela senhora a sua piedade. Só quer ser livre. Ah, liberdade! Não me tranquem em uma prisão. Por favor, meu Deus, não pinte em meu rosto a tristeza de me curvar perante ao meu patrão que se julga tão soberano que em sua altivez não percebe que também gosto de chá inglês. Chá inglês, sim, sou também nobre e como francês, tenho também a sensibilidade do pintor e do amor. Ah, Senhor, estarei eu errado? Sei da minha obrigação trazer para casa ao menos um quião. Mas não julgue-me, ó sociedade cruel, por não querer ver em meu rosto a prisão. Só quero sorrir, pegar o ônibus na central e até o final conversar com o povo em geral. Ó sociedade, cingivos de ternura, abri os vossos olhos para o que acontece com o seu povo. Deem aos seus servos o livre-arbítrio de se expressarem, de mostrarem seu potencial. Regurgitem de si mesmos o formalismo, aflorem a sensibilidade de seus corações. Não julguem-me subversivo, só quero ar, ver em meu rosto, no rosto deste ou daquele, o horizonte despertar. Estou eu, poeta, querendo muito por querer quebrar as algemas e ver o poeta ter o livre-arbítrio de escolher na vida o seu papel. Ah, Senhor, deixai o poeta livre para alar na terra como o pássaro no céu. Deixai o poeta livre para desempenhar o seu papel. Bom dia, boa tarde, boa noite. E que os poetas fiquem livres, né? Eu acho que eles precisam disso, sabe? Muita coisa acontece. Hoje, assim, eu ficava pensando, quando eu saía de algum trabalho, e eu sempre andava com muita bolsa, porque eu ia para algum lugar, entrava no banheiro e punha uma roupa social. E eu lembro que eu estava numa escola particular, trabalhando, né, também como na limpeza, e houve um caso de uma menina e a menina estava chorando, né, e tudo mais, e eu entrei na capela e falei, comecei a conversar e a ver a coordenadora tomou frente, e eu percebi que eu queria mais, né? E aí eu me arrumei e fui para uma exposição dessa moça até que me deu uma obra para fazer meu lançamento. E era assim sempre, né? Eu entrava no teatro, e aonde eu chegava, graças a Deus, o meu nome hoje, eu tenho um nome, Zelar, eu tenho um nome que também abre portas, né? Pelo que eu faço, hoje eu sei que eu sou uma ativista cultural. Muita coisa aconteceu nesses anos todos, né? Mas olhando o passado, a minha essência não mudou, que é o que eu prezo muito, né? O pessoal gosta muito. Me tornei a primeira professora homenageada da Feira Internacional do Livro de Ribeirão. Criei por todo esse trabalho desenvolvido desde lá de 2009, onde eu entrei na sala de leitura, e todas as escolas por qual eu percorro, e aos jovens que eu faço questão de mostrar à sociedade os talentos que nós temos em nossa cidade. Acho que tudo isso. Esse texto, eu me cogitava, né? Será que eu também posso gostar de chá inglês, de um perfume francês, né? Hoje, eu tenho uma ex-patroa minha que a gente se encontra nos eventos culturais, né? E as amigas dela, que às vezes estavam em casa, lá hoje eu frequento, foi um encontro emocionante quando eu estava na casa de um médico, conversando com mulheres da Casa da Amizade, e alguém tocou a campainha, e quando eu ouvi a voz, eu falei, nossa, eu conheço essa voz. E era uma primeira casa que eu trabalhei, diarista, meio doméstica. E ela chegou e foi uma festa, saiu no jornal esse momento, e nós hoje somos grandes amigos, né? Há pessoas com que eu trabalho, que eu frequento, algumas já se foram,
Mas, assim, tive a oportunidade de ter uma delas numa antologia junto comigo, né, com textos, né, pessoas que veem o desempenho, porque a Casa do Poeta ela não tem valores, né, é uma casa livre. Falou: "Mara, você precisa disso, você precisa daquilo, se você precisar, você me fala", e tudo mais. Mas ver que esses dias mesmo, num evento, nós temos um evento que chama Grandes Mulheres, onde 12 mulheres são homenageadas, e uma delas era uma das mulheres que era amiga da minha patroa, hoje é minha amiga, e ela me disse: "Nós falávamos sempre de você", e casualmente o marido dela era prefeito da cidade, né, ex-prefeito, o meu sogro foi motorista dela, e assim, é tanta história, né, para chegar a um livro, não só o meu livro, mas a chegar a até várias histórias que hoje permeiam a minha vida. Há muita coisa que eu não lembro. Quando essa revista eu comprei uma revista sobre mim no Rio de Janeiro, e me acharam na internet, e eu tinha um sonho de uma uma televisão, queria me gravar, eu falei: "Eu não estou pronta, né, porque eu quero arrumar minha casa, né, agora a minha casa está como eu sempre desejei, eu não dirijo, tudo mais, mas uso muito Uber". E ver tudo isso e mesmo com as dificuldades, você alçou voos, você sentir um pássaro livre, né. Então muito dos meus textos é muito nisso, na mulher que fazia vestidos para fazer a felici vestidos de noivas para fazer a felicidade de outros, né, esquecendo-se às vezes de si mesma e fazendo a felicidade de outras pessoas. Essa é Joana d'Arc, que está no meu livro. Alguns contos, como Anseio de Paz e Harmonia, uma feira na estrada, uma feira de lingerie, e eu fui vendedora de lingerie, né? E aquele prédio, daquele sonho, anseio de harmonia, de paz e harmonia, acontecia numa cidade, região de Ribeirão Preto, que é Pradópolis. Casualmente, a família do meu marido também tem pessoal de Pradópolis. E aquele homem que eu não sei de onde que veio, que a hora que eu fui pegar uma peça que caiu no chão, ele me segurou. E eram os olhos mais lindos que eu já vi na minha vida. E ele me convidou para entrar mata dentro, e nós chegamos até um lugar que parecia um portal, que datava século XXI. E quando ele abriu, era uma senhora, a Dona Maria, que casualmente é uma senhora que morreu há muitos anos. Então, a hora que ele abriu esse lugar, eu me dei conta que era assim, tudo em volta era madeira. E hoje, olhando esses lugares, eu vejo que era a biblioteca que nós temos aqui, Padre Euclides, como a madeira que envolve a Padre Euclides. Mas era um lugar cheio de pessoas. As mulheres usavam aquelas saias longas, aquelas, aqueles cestos de roupas, né, na cabeça para lavar roupa, mas havia pássaros sendo soltos que representavam a liberdade, né? O texto é um texto, é um conto, né, na verdade. Mas quando eu fechei aquele portal, antes de fechar aquele portal, eu falava assim: Dona Maria, ela estava fazendo feijoada. Há uma fundação chamada Roberto Marinho, que eu tenho certeza que eles vão ajudar a senhora a recuperar esse lugar, porque é um dos lugares mais lindos da minha vida. E havia lá em cima, no alto, meninos tocando violino e soltando pássaros. E quando eu fechei aquilo, eu já não encontrei a Dona Maria, só senti o sabor da feijoada, o cheiro da feijoada. E aí, quando eu me dei conta, acorda, mãe, você perdeu a hora. Saí correndo e fui levar as crianças para a escola. Esse é um conto, é uma coisa assim que veio até mim. E quando muitos dos meus escritos tiram um pouco da minha essência. E antigamente, muitos deles me roubavam lágrimas, né? Mas eram coisas que, na verdade, o livro deveria se chamar Profundo, né? Porque são coisas profundas. E é isso, no Para Criador tem um pouquinho de tudo. A gente ficou encantado com sua história. Eu tenho certeza que tinha muita coisa e tem Muita, muita coisa para a nossa, gente conhecer, né? Sobre a Maris, a doméstica que deu a volta por cima, que lutou muito, que conseguiu chegar onde queria talvez chegar. Como é que você quer se ver? Vamos ser mais otimista, daqui a 5 anos. Olha, hoje eu sou a Maris professora, a escritora, e daqui a 5 anos eu quero ter
meus 3 livros publicados, né, eu tenho eu sinto no meu íntimo que eu anseio mais, né. Eu anseio, como uma amiga minha me disse uma vez, "Você precisa ir a São Paulo, porque lá a vida acontece". Mas eu quero levar meus trabalhos para fora mesmo, eu acho que é um anseio de todo autor, divulgar seu trabalho por fora, né, não só a história da Maris, mas o meu trabalho, eu acho que eu anseio mais isso. Durante esses caminhos, muitas coisas ocorreram, né, eu fiquei viúva e tudo mais, a Covid me levou, meu marido, mas eu anseio principalmente, eh, o brilho dos meus olhos, né, que eles estejam sempre presentes. As pessoas me dizem: "Você traz paz, para nós, para o nosso eu", e que eu possa continuar propagando o livro e a leitura. Os meus autores locais, os nossos autores locais de Ribeirão Preto, e que o livro esteja sempre presente, né. Eu não sei porquê, mas eu recebo muitos livros, sobre biblioteca, né. Então, assim, todo mundo acha: "Olha, eu olhei esse livro e achei que é a sua cara, Mari", bibliotecária de Auschwitz, acho que. E agora eu ganhei um sobre a livraria que eu estou amando, né. Então, assim, as pessoas se identificam e alguém fala para mim assim, quando tem é impossível não ter a feira do livro e não ter você, Legal, né. Porque eu estou na feira do livro, participando desde a primeira feira do que livro, bacana. amo tudo que eu faço, né, estar com autores, ver autores, conhecer gente nova. O Brasil tem muitos autores, né, novos que eu acho que nós precisamos sairmos do nosso comodismo e começar a olhar em torno do nosso país, os nossos autores. O ano passado eu estive em Paraty, né, e tive o prazer de conhecer vários autores na casa que eu fiquei, e foi prazeroso, e alguém gritou da janela: "Eu conheço essa moça", e era a primeira vez minha em Paraty, né, e de repente eu descobri, a moça entrou, "Ó, Máris, tem um moço aqui falando que te conhece". E aí o rapaz entrou e quando eu olhei, era o nosso homenageado da FIU 2025, Matheus Arcaro. E eu dei um grito, porque eu sou muito eufórica, né, quando eu estou feliz, e queria dizer para vocês, nós ficamos muito felizes de encontrar esse rapaz, que ele frequenta sempre a Flip, outros autores também, como a Mara Sena, mas eu queria dizer para vocês, Ribeirão Preto e Estado de São Paulo, que quando eu estou com quem eu amo, meus olhos brilham. Brilham porque tem uma autenticidade dentro de mim que me supera quando eu falo do livro e da leitura. Você até citou o Matheus, mandar um abraço para o Matheus Arcaro, nós já tivemos a Já? oportunidade de conversar com ele, Perfeito. né? Ele é homenageado desse ano da Um FIU. abraço para você, Matheus. Muito obrigado, eu te Olha, eu que desejo muito sucesso. agradeço. Se tiver algum Facebook, algum arroba, um Ah! site, fica à vontade para divulgar. Não, eu só tenho Maris Esther Souza no Facebook, Todo mundo Instagram eu acha. nem lembro, tá? Mas eu tenho meu e-mail também, marisestersouza@hotmail.com, tá? É um prazer ter estado aqui com vocês e eu espero que vocês tenham gostado um pouco da minha leitura e do meu trabalho, né? E não só a minha para que a minha trajetória sirva para várias pessoas, tá? Que eu já tive a oportunidade de conhecer várias que venham contar suas histórias, que querem ver seus trabalhos publicados, que isso possa ser de incentivos a todos vocês. Muito obrigada. Obrigado e Tá, sucesso. Denise, obrigada. E assim a gente vai encerrando mais um Cultura e Saber. Muito obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho. Até um próximo encontro.